fui selecionado para trabalhar no meu Banco Garantia, e uma das coisas que eu aprendi com o Jorge Paulo Lemann na época, que tinha uma célebre frase que ele falava, que era o seguinte: quem é insubstituível é impromovível. Quem é insubstituível é impromovível. Né? E eu aprendi isso, e eu levei isso na minha vida, tanto na minha vida executiva, como eu levo hoje em dia na minha vida como consultor. E eu falo isso para meus clientes. Estamos recebendo Flávio Nussbaum, que é professor, que é consultor, que é conselheiro, ele que é economista formado pela PUC, com pós-graduação na SPM, e conselheiro pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele tem muita experiência, apesar de ser bem mais jovem do que eu, mas é isso que traz essa energia nessa conversa tão saborosa. Me fale da sua carreira, me fale das suas realizações, Flávio. Olá, Volney, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação e um prazer aqui estar compartilhando aqui esse espaço e falar um pouquinho sobre a minha carreira, e a minha carreira é uma carreira bem, vamos dizer assim, diferente da média. Eu fui criado numa família de, vamos dizer assim, classe média, hoje poderia ser considerado uma classe média alta. Meu pai foi executivo de multinacional, ele teve um único emprego na vida inteira dele, ele trabalhou na Caterpillar por 35 anos. Então, o role model que eu tive na minha vida foi o quê? Faça a melhor faculdade que você puder, tenha a melhor formação, arrume o melhor emprego que você puder, cresça na carreira e chegue o mais alto que você puder, que na minha cabeça se torne presidente de uma empresa. E foi o que eu fiz. E eu fui seguindo na minha carreira com esse objetivo. Vou me tornar presidente de uma grande multinacional. Isso foi até os meus 38 anos de idade. Aí, quando eu fiz 38 anos de idade, eu me desliguei da minha última posição como executivo. E eu muito jovem, com 27 anos, eu já assumi uma diretoria numa multinacional americana, na Bloomberg. Eu trouxe uma unidade de negócios da Bloomberg para a América Latina. Eu costumo dizer que eu não sei quem foi mais maluco na época, se foi a Bloomberg de me convidar para assumir essa responsabilidade ou eu de aceitar, porque ao trazer essa unidade de negócio, eu tive que fazer toda a customização do serviço da Bloomberg para a realidade de cada um dos países da América Latina. Então, você imagina que eu tinha que ensinar o programador de Nova York como calcular o CDI. E se eu ensinasse o programador de Nova York como calcular o CDI errado, o mundo inteiro ia aprender a calcular o CDI errado. A mesma coisa valendo para todos os outros países da América Latina. Então, eu muito jovem, cheguei muito alto, em posições muito altas. Aos 38 anos, eu era diretor da Aon, corretora de seguros. Quando eu me desliguei da Aon, e eu falei, estou cansado, eu vou me dar um ano sabático, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero da vida, eu vou me dar um ano sabático. E esse meu ano sabático durou 3 meses. Ao longo desses 3 meses, eu tive uma série de convites para voltar para o mundo executivo, mas eu fui declinando de todos eles, porque eu estava me dando um ano sabático, até que um dia tocou o telefone. Naquela época, o telefone tocava, né? Porque hoje em dia a gente manda uma mensagem para alguém perguntando, posso te ligar? Porque ninguém tem a, entre aspas, indelicadeza de ligar direto para alguém hoje em dia, né? Só se for uma pessoa que tem muita intimidade, né? Muita intimidade. Mas, enfim, meu telefone tocou, era um amigo meu e falou, Flávio, eu preciso que você ajude a salvar a empresa do meu pai. Se a empresa do meu pai quebrar, ele vai morrer. A empresa é a vida dele. E eu fui salvar a empresa do pai dele. Eu costumo dizer que eu virei consultor sem querer. Então, eu achei a minha nova carreira sem querer. Então, eu com 38 anos, eu tive uma quebra de paradigma gigantesca, porque todo o meu role model que vinha, de tudo que era o óbvio para mim, que não tinha a menor dúvida na minha cabeça, do dia para a noite mudou. Porque eu fiz uma consultoria para esse meu amigo, ajudei a recuperar a empresa do pai dele. Terminado esse projeto, eu fui contratado por uma outra empresa, que era uma corretora de seguros de Brasília, para reestruturar toda a empresa dessa corretora de seguros, que foi meu segundo projeto de consultoria. E aí eu falei, pô, gostei desse negócio. Mas foi uma quebra de paradigma gigantesca. Pegou e minha vida mudou de ponta cabeça. Peguei gosto pela coisa. E aí eu descobri que eu não queria mais ser executivo.
que eu não queria mais ter que lidar com a politicagem que existe na vida executiva, que aquilo me fazia mal. Algumas pessoas adoram e está tudo certo quem gosta, mas para mim não me fazia bem. Mas eu não percebia isso enquanto eu estava seguindo a vida executiva, porque eu nasci com aquilo fazia parte do meu dia a dia. Só quando eu tirei aquilo do meu dia a dia que eu percebi que existia um negócio chamado politicagem que não me fazia bem. Como diz Mas isso é um tabu, né? Isso é um tabu. As pessoas parece que escondem, parece que fingem que não olham, né? O que de mais grave na politicagem mexia com você olhando para trás? Só para ilustrar. Pois é. Deixa eu até fazer um comentário antes disso que eu acho que é importante. Tem um discurso super, super célebre do Steve Jobs, quando ele foi para a NIF de Stanford, né? Que uma das coisas que ele fala é que você só consegue ligar os pontos olhando para trás, você não consegue ligar os pontos projetando para frente. E foi exatamente o que aconteceu. Eu só consegui ligar os pontos olhando para trás, que eu não gostava da politicagem. E o que mais me machucava nessa politicagem é que eu percebia que ela era completamente improdutiva. Ou seja, eu gastava 50% do meu tempo lidando com coisas pelas quais eu não era contratado para fazer, que não produzia valor nenhuma para aquela organização. Ou seja, eu via aquela organização, seja qual fosse ela, rasgando dinheiro à torta direito, porque eu gastava 50% e todos os meus colegas gastavam 50%. Então, era uma rasgação de dinheiro, era uma destruição de valor. Isso é o que mais me incomodava nessa história. Além de eu não gostar, eu falava, meu Deus do céu, essa empresa está jogando dinheiro fora, jogando inteligência, cérebros que podem produzir tanto, porque um está querendo se proteger do outro, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo pegar o cargo do outro ou garantir que ele vai ser promovido e não o seu outro colega e assim por diante. Né? E isso não me agradava, mas eu só descobri depois. Drena, né? Drena a energia, drena o que a empresa pode ter de melhor e coloca no lugar uma coisa ruim, uma coisa completamente desconexa da vida corporativa, da vida executiva, enfim. É uma loucura política. Exato. E olha só, né? Nesses meus 15 anos como consultor, e hoje eu sou consultor, eu sou professor da Fundação Dom Cabral, eu sou autor de livro, eu sou palestrante, enfim, eu tenho um monte de coisas que eu faço, né, nessa minha vida, e eu me especializei em médias empresas. Sim. Basicamente, hoje, o meu grande foco é trabalhar com empresas familiares que estão ou em fase de sucessão, ou seja, o fundador querendo passar o bastão para a segunda geração, para os seus filhos, ou segunda passando para a terceira geração, ou terceira passando para a quarta geração, ou, eventualmente, aquele fundador cujos filhos não querem assumir e estão precisando profissionalizar a empresa. Esse, basicamente, é o meu métier, onde eu mais me especializei, que é um terreno extremamente fértil no Brasil, extremamente fértil. Né? Muito carente, né? Muito carente. Tem muito pilantra, vamos dizer assim, nesse mercado, né? Muito pilantra. E mesmo nesse segmento, você encontra muita politicagem também. É uma politicagem diferente que você encontra nas grandes multinacionais que eu vivia no meu dia a dia, mas você também encontra isso num nível mais, vamos dizer assim, amador, vamos dizer assim, né? mais básico, mas você também encontra ainda bastante disso. E eu tento justamente demonstrar que isso é improdutivo. Uma das coisas que eu mais falo, eu comecei minha carreira trabalhando no Banco Garantia, isso lá no século passado, né? E basicamente, né, eu lembro, eu era estudante de economia, e 11 em cada 10 estudantes de economia, administração, engenharia e direito queriam trabalhar no Banco Garantia. Eu fui selecionado para trabalhar no Banco Garantia, e uma das coisas que eu aprendi com o Jorge Paulo Lemann na época, que tinha uma célebre frase que ele falava, que era o seguinte: quem é insubstituível é impromovível. Quem é insubstituível é impromovível. Né? E eu aprendi isso, e eu levei isso na minha vida, tanto na minha vida executiva, como eu levo hoje em dia na minha vida como consultor. E eu falo isso para os meus clientes. Quem é insubstituível é impromovível, porque as pessoas têm a tendência de tentar guardar para si aquilo que conhecem, que sabem, falando, isso vai garantir a minha permanência aqui na empresa. Mas, na verdade, isso acaba criando uma camisa de força que impedem que elas se desenvolvam, cresçam e tenham novas oportunidades
dentro da carreira, seja dentro daquela empresa, ou eventualmente até seja no mercado. Então, a mensagem que eu sempre passo é: seja substituível. Sim, eu li, assim, esses dias, achando que era uma boia, se agarrou na âncora. Exatamente. Eu achei fantástica essa frase. E é isso, às vezes o cara fica, não, eu vou me proteger, eu não vou deixar ninguém tirar o meu cargo. Obviamente, se ninguém tira o seu cargo, você não consegue subir. Azar seu, meu caro. Eu falava quando eu era executivo, eu falava para os meus colaboradores, eu falava o seguinte: eu não quero puxar vocês, eu quero que vocês me empurrem. Sim. Eu quero que vocês me empurrem para cima, eu quero desenvolver vocês. Eu falo que a função básica de um gestor, são 3 coisas: preparar, desenvolver e disseminar. Né? Preparar o seu sucessor, desenvolver a si mesmo, a sua equipe, e disseminar a cultura da empresa, as metas e os objetivos. E eu sempre trabalhei nesse tripé. Sim. Eu desenvolvia minhas equipes e preparava meu sucessor, porque eu precisava que essas pessoas me empurrassem para cima e eu tivesse alguém que pudesse sentar na minha cadeira para eu poder chegar lá a ser presidente da empresa. Sim. E eu falo isso para os clientes hoje em dia. Sim. Prepare o seu sucessor, se desenvolva e desenvolva a sua equipe, porque esse é um problema do brasileiro. O brasileiro relega para a empresa a sua carreira. A maioria dos brasileiros deixam na mão da empresa o desenvolvimento da sua carreira. Não assumem para si o desenvolvimento da sua carreira. Acham que é responsabilidade da empresa. Não, a empresa que tem que me dar curso, a empresa que tem que dizer para onde que vai a minha carreira. Quando, pelo contrário, eu tenho que assumir e falar: eu quero desenhar a minha carreira, é para lá que eu quero ir. Se é para lá que eu quero ir, qual a estratégia que eu vou desenhar para mim? Como que eu vou me preparar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer curso. A empresa até pode me ajudar, mas se me ajudar não tem problema, porque esse é o meu interesse. Muito bom. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu quero voltar depois para a história do seu pai e esse paradigma, como esse paradigma hoje já está quebrado, né? Mas abrindo um parênteses e falando agora para você que tem acompanhado as nossas falas sobre disrupção de carreira, sabe, Flávio? Eu tenho insistido, se você não cuidar do seu futuro, ninguém vai cuidar, porque a empresa ela está com os objetivos, está com a organização voltada para outra coisa. E hoje o inverno está chegando e se você não se antecipar, você vai morrer de frio, o futuro vai passar por cima de você. Então, o que você está falando é de uma importância vital na nossa conversa, no nosso discurso. Adorei o que você falou. Se você não cuidar da sua carreira, lê do engano achando que a empresa vai cuidar. Por mais boazinha, mais boazinha que ela seja. E mais do que isso, sabe, Volney, eu sempre faço um outro paralelo importante, que é o seguinte: isso vale tanto para as empresas como vale para o profissional, né? Que é o que eu chamo do grande legado do Charles Darwin. Está lá no meu livro, inclusive, que eu falo sobre isso, né? Qual que é o grande legado que a gente pode pegar de paralelo para as empresas e para os profissionais? Que não é o mais inteligente nem o mais forte que sobrevive, mas o que se adapta melhor. Ou seja, a fórmula que nos trouxe no sucesso até aqui seguramente não será a fórmula que vai nos garantir o sucesso no futuro. Ou seja, o que nos fez chegar até aqui não vai ser a mesma coisa, mas não vai ser esse caminho que vai me fazer ter sucesso no futuro. Ou eu me adapto às novas tecnologias, Sim. aos novos mercados, às novas demandas, ou eu vou morrer. Seja como empresa, seja como profissional. Eu, quando comecei a trabalhar, não existia computador. Eu tive que me adaptar, aprender a lidar com o computador. Mas você não é tão velho assim. Tudo bem, mas eu não posso falar isso. Mas eu também não tinha computador, Volney. Eu tenho 51 anos, eu não tinha computador quando eu comecei a trabalhar. Uma criança, você é uma criança. Tudo bem, mas vamos continuar falando. Não, eu até 2 anos atrás, até 2 ou 3 anos atrás, não passava pela minha cabeça fazer uma reunião virtual. Eu fazer uma consultoria para um cliente virtual. Eu tenho colegas meus professores... Não ir até o cliente.
Não ir até o cliente. Eu tenho colegas consultores que até hoje não conseguiram se adaptar ao virtual, eles estão morrendo. Eu não tive opção. Eu tive que comprar um iPad, e descobri como simular um flip chart no iPad para projetar numa tela de Zoom, para poder rabiscar para o meu cliente que eu estava querendo explicar. Porque até então, eu levantava da sala e pegava um quadro branco, um flip chart e rabiscava. E do dia para a noite, uma pandemia me obrigou a fazer uma reunião de planejamento estratégico, ou de estratégia de vendas, ou de governança, com Zoom, com 12 pessoas, e precisava rabiscar. E eu tive que descobrir uma tecnologia, eu tive que me adaptar a isso. Sim. E volto a falar, eu tenho colegas consultores que falam, eu não consigo fazer virtual, eu não consigo fazer. Eles estão morrendo. Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é o que se adapta melhor. Na carreira ou na empresa. Então, essa mensagem ela é fundamental que as pessoas peguem. As pessoas precisam entender que elas têm que ser donas da sua carreira e que elas precisam entender quais são as tendências que estão acontecendo no mercado e precisam se adaptar. Sim. Não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de necessidade. Porque se ela não se adaptar, ela morre. Sobrevivência. Ela morre. Verdade. Exato. Então, ninguém perguntou se eu achava gostoso ou não. Ninguém perguntou se eu achava legal fazer por Zoom. Ninguém perguntou se eu queria ou não ter um iPad. Eu tive que. Ninguém perguntou se eu queria ter um escritório. Eu tive que comprar um escritório. Sim. Até a pandemia eu não tinha escritório. Por quê? Porque eu acordava de manhã e todo dia ia para um cliente. Para que eu vou ter escritório que eu não vou frequentar? Do dia para a noite, apareceu um fica em casa. A minha casa que tinha um escritório, é verdade, só que era um escritório para uma pessoa trabalhar, e do dia para a noite tinham 2 pessoas trabalhando, minha mulher e eu. Só que os 2 fazendo call ao mesmo tempo no mesmo espaço. Era um inferno. Tivemos que comprar um escritório. Tivemos que montar um escritório para que a gente pudesse trabalhar, porque não tinha como os 2 trabalharem no mesmo ambiente fazendo call. Sim. Então, ou você se adapta, ou você morre. Muito bom, muito bom. E voltando só para o início da nossa conversa, que eu acho que o gancho é muito legal. Quer dizer, no passado era assim, né? Século passado, né? Bacana a história do seu pai, que ficou na mesma empresa, deve ter ganho o relógio de ouro, uma série de homenagens e tal, porque começou lá embaixo, foi até o topo. E isso, como você falou, era o seu role model, quer dizer, era o que você imaginava para si, mas aí quebrou o paradigma. Quebrou o paradigma, mas olha só que interessante isso, né? Exatamente isso. E no começo da minha carreira, eu passei por muitas empresas, eu não tive uma única empresa que eu trabalhei. Eu tive ciclos, meu ciclo mais longo foram 6 anos, que eu fiquei na Bloomberg, mas eu tive ciclos de 3 anos, de 2 anos, de 1 ano, eu tive ciclos curtos. Sim. Né? E eu lembro que às vezes quando eu passava para processos seletivos, uma das perguntas que me refaziam era: o que me garante que eu vou te contratar e você não vai embora daqui a 2 anos? E aquilo me incomodava profundamente, porque parecia que eu era um profissional instável. E eu não tinha resposta, eu não sabia por que os meus ciclos eram curtos. E aí eu volto para o discurso do Steve Jobs, você consegue juntar os pontos olhando para trás. Depois que eu deixei de ser executivo e passei a ser consultor, eu consegui ligar os pontos para trás. Eu comecei a olhar para trás da minha carreira e eu descobri o que me move. O que move o Flávio é aprendizado. E aí, quando eu olho para trás da minha carreira, toda vez que eu saí de uma empresa para outra, eu consegui achar uma coisa em comum. Sim. Era que eu estava aprendendo pouco naquela empresa. Então, todas as vezes que meu nível de aprendizado naquela empresa começava a cair, ou seja, eu não tinha mais muito o que aprender, inconscientemente eu ia para o mercado e buscava uma outra empresa para trabalhar onde eu fosse voltar a aprender. Novos desafios. Por causa dos desafios. Porque eu sou uma pessoa movida a aprender todo dia. E é o que me move hoje na minha empresa de consultoria. Porque eu estava falando agora de manhã, eu estava falando com uma empresa que é uma fabricante de imóveis. Outro dia eu estava falando com uma empresa que faz hemodiálise. Outro dia eu estava falando com uma empresa que vende serviços de manutenção e limpeza. Outro dia eu estava falando com uma empresa de tecnologia de software. Então você acaba lidando com tantos mercados e com tantas coisas diferentes que, por um lado, você está fazendo consultoria e ensinando,
Mas você está aprendendo todo dia. Sim. É isso que me move. Então, aquela estabilidade que era exigida no passado, hoje vai ser mal vista. Vamos pegar, se você pega uma pessoa que ficou, antes de entrar aqui nesse call com você, eu estava conversando com um conhecido meu, que foi cliente meu, que trabalhou 20 anos numa mesma empresa e acabou de sair. E saiu num alto nível, ele era o CEO da empresa, um rapaz jovem, 43 anos, que ficou durante quase 10 anos como CEO da empresa. Ou seja, chegou muito alto, muito jovem, um rapaz super competente. E ele estava conversando com um headhunter, e o headhunter falou, sabe qual que é um dos teus problemas? Você ficou muito tempo numa empresa só. Que coisa, que virada, né? Que virada! Ou seja, o que antigamente era super bem visto, hoje é visto como um defeito. O que era visto como um defeito quando eu estava na minha vida executiva, hoje seria visto como, pô, esse cara é um cara sensacional, porque tem experiências nos mais diversos ambientes de trabalho. Sim. Né? Então, o mundo muda, de novo. Muda. Quem sobrevive é quem se adapta melhor. Muito bom, muito bem colocado. E vamos olhar para o presente, né? E para a vida do profissional, especificamente como você, assim, 3 coisas que chama atenção, que deveria chamar atenção, que às vezes o profissional não está muito alerta, não está muito desperto, mas são 3 valores, 3 preocupações, 3 conselhos ou temas que o profissional tem que ter nos dias de hoje. Eu acho que tem algumas coisas importantes que, inclusive, se você me permitir, eu coloco aqui no meu livro. Tá? Bem lembrado, eu recebi o livro antes da gente fazer o nosso call. Muito obrigado, Flávio. De nada. Já estou lendo um livro denso, um livro muito, assim, inclusive, ele consegue unir, eu achei bacana, até quero fazer um elogio para você, porque ele une muito conteúdo forte e com praticidade ao mesmo tempo. Você tem essa habilidade de dar os passos, de dar uma receita, de dar um caminho. Isso é muito bom. Esse livro, estou gostando muito, já recomendo, mesmo não tendo terminado, já tenho a minha recomendação. Fico feliz. Até aqui só tem recomendação. O objetivo que eu tive quando eu escrevi o livro foi exatamente esse. Como gerar negócios. Passo a passo. Qual é o passo a passo de como gerar negócios nesse mundo em transformação que a gente vive, né? E uma das coisas que eu falo, eu começo o livro, você já deve ter lido essa parte, que é o iniciozinho dele, eu falo das mega tendências, né? E uma das coisas que eu falo é sobre a inteligência artificial, como elas vão transformar o mundo. Então, eu acho que um dos conselhos que eu dou para os profissionais dos dias de hoje é muita atenção com relação a isso, porque todo mundo fala isso e cada vez mais vai acontecer. Tudo que é repetitivo, tudo que é trabalho repetitivo vai desaparecer. Desaparecer para nós, seres humanos, de ser feito, porque a máquina vai substituir. Ou seja, se você quer ser um profissional de sucesso no futuro, não adianta você se focar na tua capacidade de fazer a conciliação bancária. Dá um exemplo bem besta. Conciliação bancária. Não, porque eu tenho que fazer a conciliação bancária se todos os pagamentos que tinham que entrar, entraram na conta corrente. Você faz isso, mas daqui a X dias vai desaparecer esse negócio. Pode ser que leve um mês ou um ano, mas vai desaparecer. E a sua função vai desaparecer junto. Então, ou você vai ter que migrar, ou você vai ter que se adaptar para algo que o computador com inteligência artificial não vai ser capaz de fazer, ou você vai desaparecer. Então, eu acho que inteligência artificial é algo que vai mudar completamente o tipo do profissional que as empresas vão demandar. Eu acho que o segundo ponto que vai gerar uma disrupção nesse mundo, que eu também coloco como uma das mega tendências, é a impressão 3D. Né? As cadeias produtivas, a cadeia de valor desaparece ou tende a desaparecer de uma forma brutal. Porque com a impressão 3D, hoje existem mais de 3 mil materiais que podem ser impressos numa impressora 3D. Então hoje, se eu preciso comprar um talher, um garfo e faca de aço inox, a cadeia de valor funciona como? Uma empresa fabrica chapas de aço inox, que vende para uma empresa que fabrica os talheres, que vende para um distribuidor, que vende para um atacadista, que vende para o varejista, que vende para o Flávio. Só que daqui a pouquinho eu vou pegar o meu celular, eu vou entrar num birô de impressão 3D e quando eu terminar de fazer essa gravação com você, vai ter um rapazinho lá embaixo na portaria entregando o birô de impressão 3D. E todos esses elos da cadeia
Desaparecem. Não só esses elos que eu falei, mas todos os elos logísticos que conectavam a cadeia. Fica só o produtor da matéria-prima e o birô e o menininho de bicicleta fazendo a entrega. Então, de novo, você precisa começar a olhar e ver quais são as disrupções que vão acontecer por conta da tecnologia. Por um lado, empregos vão desaparecer, mas outros trampos vão surgir. Sim. Por exemplo, há 5 anos existia um emprego de operador de drone? Não existia. É um emprego que não existia e hoje... Não. Vai procurar um operador de drone para ver se você acha no mercado. E quanto custa? Verdade. Vai procurar um programador. Vai programar. Eu sou conselheiro de uma empresa de marketing digital. A maior dificuldade que ele tem é contratar programador. Ele contrata programador ruim e caro. E os programadores bons que ele contrata, o mercado vem buscar rapidamente. Então, o mercado brasileiro e o mercado lá fora. Muitos jovens estão saindo. Indo embora. E o mundo não tem mais fronteiras para isso. Né? A tecnologia rompeu todas essas fronteiras. Tem brasileiros que estão trabalhando para empresas lá fora, aqui do Brasil, de home office. Sim. Porque a pandemia, inclusive, ensinou que você consegue fazer isso. Sim. A pandemia fez com que a gente avançasse mais de uma década, o que levaria uma década ou mais tempo para avançar no Brasil, a gente foi forçado a fazer. Então, por um lado, portas se fecham, mas a minha dica é, fique de olhos abertos para quais portas estão se abrindo e como que eu vou me adaptar para essas portas que estão se abrindo, porque é por elas que eu vou ter que andar. Sim. Não ficar míope, não me fechar os olhos e falar, não, mas eu sempre fiz assim. Sim. Porque eu sempre fiz assim, não vai dar certo. E em termos de agenda, quer dizer, de um lado eu tenho que olhar que é a famosa frase, o meu bordão, o inverno está chegando, né? Inteligência artificial, mudança no emprego, impressão 3D. E do lado da agenda, que agenda como profissional você recomendaria? Eu acho que a tua grande lição do aprendizado, eu acho que é uma básica, né? Não, aprendizado eu não tenho a menor contínuo. dúvida. Aprendizado para a vida toda. Dúvida. Tem uma frase sensacional do pensador Alvin Toffler que eu gosto demais de repetir, né? Que o analfabeto do futuro não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Né? Nós temos que aprender a desaprender para reaprender, porque as verdades de hoje não serão as verdades de amanhã. Então, esse conceito de lifelong learning, ou seja, de passar a vida aprendendo, cada vez mais é verdadeiro. Eu fico arrepiado quando alguém vira e fala, não, eu já terminei meus estudos. Sabe, quando ouço alguém falando, eu terminei meus estudos, eu fico arrepiado, porque eu falo, meu Deus, essa pessoa está indo para um beco sem saída, porque não existe terminei meus estudos. O dia que você para de estudar, você está morto. Se você terminou os seus estudos, então vai pegar o teu atestado de óbito na portaria. É isso. Se você terminou os seus estudos, vai pegar o atestado de óbito na portaria, porque você está morto. Você não pode parar de estudar nunca mais. E não precisa ser um estudo formal, você não precisa fazer um mestrado, um doutorado. Eu por exemplo, outro dia eu fui procurar mestrado para fazer, comecei a estudar algumas cadeiras de mestrado e desisti. Porque eu olhei para a grade curricular do mestrado e falei, meu Deus, metade do que tem aqui dessa grade não me interessa. Não vou investir esse esforço de tempo, de dinheiro, de dedicação para um negócio que metade daquilo ali me interessa. Decidi diferente. Eu vou fazer pequenos cursos específicos que me interessam, que me ajudam. Então, por exemplo, eu fui fazer curso de programação neurolinguística. Como funciona o cérebro humano? Sou formado em que a gente chama de practitioner, em PNL. Aí eu fui fazer o Master Practitioner. Depois eu fui fazer curso de hipnose. Fui fazer curso de leitura corporal, não verbal, microexpressão facial. Só dando um exemplo. Cursos pequenininhos, cursos de uma semana, de 4 dias, mas de temas específicos, mas que me ajudam a me desenvolver como profissional. Então, a minha dica é, não necessariamente você precisa fazer um curso que dure 2 anos, mas crie sua estratégia de carreira, identifique aonde você precisa se desenvolver e vá atrás desse desenvolvimento.
Claro, uma formação básica você precisa ter. Claro, você precisa ter um título de uma faculdade, você tem que ser formado em alguma coisa, o mercado exige isso. Mas a partir daí, se desenvolva naquilo que você acha importante, que não necessariamente precisa ser um mestrado ou um doutorado, mas talvez cursos que criem diferenciais competitivos para você. Né? E quando você fala, eu gosto muito de falar isso com meus clientes, né? Quando a gente olha para falar, eu viro e mexe, eu pergunto para um cliente assim, né? Qual que é o seu diferencial competitivo? Né? Daí o cliente fala, não, nossa qualidade é um diferencial competitivo. Aí eu pergunto, mas me diz uma coisa, a nossa qualidade é melhor do que os nossos concorrentes? Ele fala, não, o nosso concorrente é tão bom quanto. Bom, então não é diferencial, porque a palavra diferencial vem de diferente. E se meu concorrente é tão bom quanto eu em termos de qualidade, então não é um diferencial. Então, de novo, o que você pode se desenvolver que vai fazer você ser diferente do resto? Porque é isso que vai fazer você se desenvolver na carreira. Isso que vai fazer você conseguir chegar mais longe onde você quer na sua carreira. Meu pai conta que ele só conseguiu o emprego dele na Caterpillar porque ele falava inglês, que naquela época era um diferencial competitivo. Hoje você falar inglês já não é mais um diferencial competitivo. Mas talvez você falar mandarim seja um diferencial competitivo. Sim. Então, se você acha que esse pode ser um diferencial competitivo na tua carreira, de repente você tem que ir lá estudar mandarim. Sim. Então, de novo, entenda na sua estratégia, seja dono da sua carreira, seja autor da sua história, e entenda qual é a sua estratégia que você quer desenhar para você e crie os seus diferenciais, estudando. Sim. Não esperando que alguém decida por você. Porque eu acho que esse é o caminho. Claro. Não tem outra saída, não tem outra solução. Muito bom, muito bom. Você já tocou em pelo menos 2 pontos muito importantes, né? De um lado, a postura do aprendizado contínuo, lifetime learning, e você também tocou nessa questão do diferencial. O profissional tem que carregar diferenciais, né? E como lidar com as aspirações pessoais, os sonhos, como despertar esse sentido, esse significado na vida do indivíduo. O que você falaria? A verdade é o seguinte, né? Tua pergunta é muito boa, porque nem todo mundo, ou vou falar até mais, vou ser até um pouco mais ousado, eu diria que a maioria das pessoas que eu conheço nas empresas não sabem qual é o seu propósito. Eu pergunto assim para os profissionais da empresa, qual é o teu propósito de vida? Qual a tua razão de viver? Às vezes ele sabe o propósito da empresa, mas o seu propósito de vida não sabe. Né? Eu acho fundamental você descobrir qual é o seu propósito de vida. Sim. Que pode estar conectado com a sua vida profissional. Claro. E, na verdade, é o que eu recomendo, porque no dia que você conseguir conectar o seu propósito de vida com a sua vida profissional, a tua vida profissional deixa de ser um sofrimento e passa a ser um prazer. Né? Quanta gente a gente conhece que tem o que a gente chama da síndrome do fantástico, né? Ou seja, toca a música do Fantástico no domingo à noite, começa a sofrer porque fala, meu Deus, amanhã, segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Trabalha a semana inteira esperando para chegar sexta-feira para falar, meu Deus, graças a Deus, chegou o fim de semana. E eu, na minha carreira, é exatamente o contrário. Eu amo segunda-feira. Eu amo segunda, eu amo terça, eu amo quarta, eu amo quinta, eu amo sexta, eu amo sábado, eu amo domingo. Eu amo todos os dias, porque eu amo fazer o que eu faço. Sim. Descubra o que você ama fazer, descubra o seu propósito de vida, que você nunca mais vai precisar trabalhar. Isso eu sempre falei para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, uma menina de 22, um de 20 e um de 16. Né? Eu sempre falei para os meus filhos, para mim tanto faz o que vocês vão fazer na vida profissional de vocês. Descubram o que você ama. Bom. E façam com excelência. Descubram o que você ama fazer e faça com excelência. Se você descobrir o que você ama fazer e fizer com excelência, você vai ser feliz e vai se dar bem. São essas 2 palavras-chave. Descobre o que você ama e faça com excelência. Descubra o seu propósito. E aí eu acho que tem sim uma dica bem legal. Tem um professor da Columbia University, que talvez alguns conheçam, chamado Simon Sinek. O Simon Sinek, ele desenvolveu uma metodologia chamada Golden Circle, ou Círculos Dourados. E ele foi primeiro desenvolvido para as empresas. Né? Ele escreveu um livro depois disso chamado Comece pelo Porquê.
que é voltado para o mercado corporativo. Mas depois disso, ele escreveu um livro voltado para o profissional, para a pessoa, que é para você descobrir o seu propósito profissional. Então, eu recomendo, para quem ainda não descobriu o seu propósito profissional, talvez comprar esse livro do Simon Sinek, para você descobrir o seu propósito profissional, seu propósito de vida. Comece pelo porquê pessoal. Tá? Eu acho que esse pode ser um bom caminho, porque, para mim, isso é um divisor de águas. É completamente um divisor de águas. Isso, obviamente, pode eventualmente fazer você fazer uma virada de 90 graus na sua carreira, de 180 graus. Eu não gosto de falar 360 graus, porque você dá a volta e chega no mesmo lugar, né? Tem muita Alguém gente que já falou isso, 360. Né? Legal, você sai e voltou para o mesmo ponto, né? Mas, enfim. Ou pode descobrir que você tem que continuar em reto onde você está indo. Ou seja, dá 360 e continuar indo. Tá tudo certo. Continuar. Mas eu acho fundamental essa maioria das pessoas que não sabem o seu propósito de vida, descobri-lo. Porque isso é um divisor de água na vida das pessoas. E talvez faça elas mudarem de carreira, faça elas mudarem de um monte de coisa. Mas faz a vida ser muito mais leve, muito mais gostosa, muito mais prazerosa, muito menos sofrida, muito menos hard, como a gente fala, né? Muito menos dura, porque você não tem sofrimento. É segunda-feira, pô, que bom que é segunda-feira, que delícia, mais um dia para viver, que bom, graças a Deus. Ou seja qual for a sua crença, né? Sim. Tem um dia de realização. Pelo que eu tenho andado e percorrido, eu vejo que as empresas, principalmente as empresas brasileiras de porte médio, elas têm uma carência muito forte no desenvolvimento de liderança, de ter líderes, de ter gente que... como que você mexe com esse assunto, como que você transita, o que você recomenda, o que você tem a observar? É verdade, né? As empresas têm muita dificuldade, as de médio porte principalmente, em desenvolver lideranças. Até porque, normalmente, essas médias empresas que estão ali na primeira geração, na transição da primeira para a segunda geração, o fundador ou a fundadora da empresa normalmente são líderes muito cativantes, né? Muito fortes, né? Muito presentes e dominantes. Dominantes, né? E isso acaba, no final das contas, até um pouco segurando o surgimento de outros líderes, né? E o que eu tento fazer junto dos meus clientes é, obviamente, não desqualificar esse líder nato que montou aquela empresa, mas tentar ajudar a aflorar essas novas lideranças. Porque não adianta ter chefe. A gente não quer chefe, a gente quer ter líderes, né? Líder é aquela pessoa que dá o exemplo, que vai junto, que é o primeiro a começar a pôr a mão na massa para ajudar a pessoa, a galera a fazer o que tem que ser feito, né? Não é que ele vai lá e faz. Não, vamos junto que eu vou ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Vem comigo que eu vou te ajudar no que você precisa. Conte comigo. Né? Então, o que eu tento fazer nessas empresas em que a gente atua é, entendendo que tem sim a liderança muito forte, muito presente daquele fundador, via de regra, ou daquela fundadora, mesmo assim, tentar fazer com que as pessoas sintam que existe espaço, existe oportunidade e necessidade de que essas outras lideranças surjam, porque senão a empresa não cresce. Porque eu costumo dizer que quando você tem, por exemplo, uma pessoa que é muito centralizadora, a empresa cresce a capacidade que ela tem de esticar os braços. E o que a gente precisa fazer é demonstrar para essa pessoa, olha, para a tua empresa continuar crescendo, ou a gente começa a delegar um pouco, formar novos líderes. Então, eu acabo fazendo muitas vezes até quase que um coaching, uma mentoria com esse executivo ou esse proprietário de empresa para demonstrar para ele que ele precisa começar a criar sistemas de governança, de controle, de gestão, de definição de alçadas, limites, para que possam surgir outras lideranças que assumam essa responsabilidade e consigam fazer com que a empresa continue se desenvolvendo. Então, cabe a você, como profissional da empresa, estar lá disposto, falando, eu quero, eu estou aqui, eu estou tentando, eu estou me desenvolvendo, eu estou preparado para isso.
Porque eu vou contar uma história muito interessante da minha passagem profissional. Era 1997. Eu trabalhava na Reuters. Eu trabalhava na Reuters e eu estava querendo sair da Reuters. Estava há 3 anos na Reuters e estava querendo sair da Reuters. Não sabia por quê, mas estava querendo sair da Reuters. E aí eu tive uma ideia. Naquela época não tinha internet como tem hoje, nem e-mail. Eu falei, puxa, por que eu não trago o Starbucks do Brasil? Aí eu, pesquisando, descobri o nome e o endereço da vice-presidente de expansão internacional do Starbucks, lá em Seattle. E mandei uma carta para ela. Carta mesmo, não tinha e-mail, mandei uma carta. Mandei a carta para a vice-presidente de expansão internacional do Starbucks, dizendo, olha, aqui é o Flávio, eu sou do Brasil, já morei nos Estados Unidos, conheço muito a cultura americana, brasileiro ama café, eu acho que Starbucks e Brasil tem tudo a ver, eu queria trazer o Starbucks para o Brasil. O que vocês acham da ideia de juntar o Brasil, que é apaixonado por café, um dos maiores produtores de café do mundo, Starbucks é uma marca tão forte, eu acho que vai ser um sucesso. E uns 2 meses depois eu recebi uma carta na minha casa, em resposta dessa vice-presidente de expansão internacional, em que ela fala assim, Flávio, muito obrigado pela sua carta e pelo seu oferecimento, mas a nossa estratégia de expansão internacional nesse momento está focada na Ásia. Muito obrigado, mas nesse momento não temos interesse. Né? Então, não deu certo a minha tentativa. 10 anos depois, o Starbucks entrou no Brasil. E não fui eu que trouxe, foi outra pessoa que trouxe. Sim. Tem 2 lições importantes que eu tiro dessa história. Infelizmente, eu joguei fora a carta. Eu gostaria muito de ter guardado essa carta, porque hoje seria um negócio legal por ter moldado e pendurado aqui na minha parede do meu escritório. As pessoas vão ter que acreditar na história que eu estou contando. Mas é verdade. Sim. Mas tem 2 lições importantíssimas que eu tiro dessa história. Primeiro, talvez se eu tivesse a resiliência de ter ficado insistindo ao longo desses anos todos, eu teria trazido o Starbucks para o Brasil. Segundo, na vida, você tem que estar no lugar certo, na hora certa e preparado. As 3 coisas têm que estar acontecendo ao mesmo tempo. Não adianta só você estar no lugar certo, na hora certa, se você não estiver preparado. Não adianta você estar preparado e no lugar certo, se não for a hora certa. As 3 coisas têm que estar... Os três fatores têm que acontecer ao mesmo tempo, que foi o que não aconteceu comigo no Starbucks. Eu estava no lugar certo, preparado, mas não era a hora certa para eles. Não adiantou nada. Quando foi a hora certa para eles, eu não estava preparado, porque eu desisti. Eu não tive a resiliência necessária. Então, essa história, para mim, ela é muito emblemática. Então, voltando agora, fazendo gancho com o que você me perguntou sobre a liderança. As empresas estão percebendo cada vez mais, ainda mais com a sucessão e os líderes, os fundadores da empresa querendo se aposentar ou se aposentando e passando o bastão para as próximas gerações, eles percebem que eles precisam desenvolver as lideranças. Então, as pessoas que trabalham nas empresas, os profissionais, eles precisam estar no lugar certo, na hora certa e preparados. E o preparado volta ao início da nossa conversa. Você tem que estar preparado, não espera a empresa te preparar. Porque a empresa não vai te preparar. Ela tem outras preocupações muito mais sérias do que preparar o Joãozinho ou a Mariazinha. Você tem que ser dono da sua carreira. Esteja você preparado para ser o líder da empresa. Assuma a sua responsabilidade da sua carreira. Porque aí sim, você estando preparado, aí depende da empresa estar no lugar certo na hora certa. Estando no lugar certo, estando na hora certa, você vai conseguir chegar lá. Por isso que eu quis contar isso no Starbucks, porque tem tudo a ver. Sim, casa super bem. Que recomendação assim mais específica para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Tem uma recomendação super importante. E aí eu vou contar uma história que aconteceu na vida real também. Legal. Minha filha tem 22 anos e ela se formou em marketing pela SPM. E nos últimos 2 anos da faculdade de marketing na SPM, é obrigatório fazer um estágio. Se o aluno não fizer estágio, não precisa fazer durante 2 anos, mas se não fizer um estágio durante, no mínimo, acho que 6 meses, se não falar a minha memória, ele não se forma. Então, minha filha rapidamente conseguiu um estágio e ela estava já, acho que uns 4 ou 5 meses no primeiro estágio dela. Ela vira para mim e para minha esposa, né, e fala assim, que não é a mãe dela, é o meu segundo casamento, mas ela se dá muito bem com a minha esposa, a atual esposa, e comigo, né? Ela chega para mim, assim, para Cláudia, minha esposa, e fala,
Aí eu acho que eu vou trocar de estágio, pai. Falei, por quê, filha? Porque eu já aprendi tudo que tinha para aprender. Falei, filha, peraí, senta aqui, vem cá, senta aqui, vamos conversar, filha. Deixa eu te explicar uma coisa. E comecei a falar, não é possível que você em 4 meses tenha aprendido tudo que tem para aprender. Né? Por que eu estou contando essa história? E ela acabou ficando nesse estágio, ela acabou sendo efetivada nesse estágio, ela era responsável, né, era uma empresa multinacional que era responsável por fazer o e-commerce de várias empresas. E ela cuidava do e-commerce da Nike. O e-commerce da Nike. Ela foi efetivada nessa função. E aí depois a Nestlé, que tem um e-commerce que eu nem sabia, mas a Nestlé tem um marketplace de bolos. Estava precisando de um profissional para cuidar desse e-commerce marketplace de bolos. E foi buscá-la nessa empresa e hoje minha filha trabalha na Nestlé. Por causa dessa experiência que ela tinha de cuidar do e-commerce da Nike. A Nestlé que foi atrás dela, ela não foi atrás da Nestlé, ela foi buscada. O RH da Nestlé procurou ali no LinkedIn quem que mexia com e-commerce e pinçaram ela. E hoje ela trabalha em uma das maiores empresas do mundo, multinacional suíça, né, a Nestlé. Mas por que eu estou contando essa história? Porque essa nova geração, uma das coisas que elas têm é uma afobação muito grande. Elas acham que depois de 6 meses ela já está na hora de serem presidentes da empresa. Já estou 6 meses e não fui promovido ainda, alguma coisa está acontecendo de errado. E as coisas não são assim. Né? As coisas elas são mais lentas. Tem coisas que a gente só ganha com, a gente costuma dizer um linguajar assim, um umbigo no balcão. Só vem com o cabelo branco ou a falta de cabelo. Né? Tanto é que a gente tem visto um fenômeno que tem acontecido nesses últimos anos, que até poucos anos atrás, os cabelos brancos, né, estavam sendo pouco valorizados e sendo aposentados, e a moda era botar jovens de 35 anos para ser presidentes de multinacionais de grandes empresas. E aí eles não tinham a experiência necessária, faziam bobagem, as empresas tinham prejuízos monstruosos, e agora os cabelos brancos estão voltando para as grandes multinacionais, porque a experiência, esse umbigo no balcão tem muito valor. E foi essa mensagem que eu passei para minha filha. Falei, filha, eu entendo que você eventualmente esteja frustrada, mas perceba que tem muita coisa que você tem por aprender, não da técnica de como fazer um e-commerce funcionar, mas de como funciona o ambiente corporativo, de como que é uma vida profissional, de outras coisas que você precisa ficar lá mais tempo. E graças a Deus ela me ouviu, porque se ela tivesse saído, ela não teria sido efetivada e a Nestlé não teria buscado ela. E eu acho que essa foi uma lição importante para ela. Então, eu gosto de contar essa história da minha filha, porque você perguntou, que dica que você dá para os jovens profissionais? Eu posso contar uma história da vida real, que é a história da minha filha, não é um blá 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 de eu ouvir dizer. Aconteceu com a minha filha, 22 anos. Tenham paciência. Porque se não tiverem paciência, vocês vão ficar pulando de galho em galho e dificilmente vocês vão conseguir progredir na carreira. Porque você não entra em estagiário e vira CEO em 6 meses. Não acontece, não é assim que funciona. É importante entender, a nova geração entender a questão de timing, né? A gestação são 9 meses, você tem toda uma etapa de vida para você alcançar determinadas coisas, e realmente não é instantâneo como é o Nescau da manhã. Você tem que realmente esperar a maturação, uma maturação consistente para você realmente dar sequência, né? E pegando o teu gancho da gestação, eu sempre falo, né? Não adianta juntar 9 mulheres grávidas para nascer um neném em 1 mês. 9 mulheres grávidas nascem 9 nenéns em 9 meses. Sim. Né? Então, é um processo de amadurecimento. E você tem que entender que esse processo de amadurecimento leva tempo. Às vezes leva mais tempo do que a gente gostaria. Então, é um exercício de paciência, um exercício de resiliência. Mas, de novo, o umbigo no balcão, o cabelo branco, a experiência vai te ajudar a tomar decisões mais inteligentes lá na frente, mais sábias, que vão ser mais assertivas e vão ser melhor para a tua carreira. E é bem, assim, dentro da linha do conselho que você deu para sua filha, né? Quer dizer, você tem que ir lá descobrir aonde ainda você precisa dominar. Não é possível que você agora é malabarista, entende de tudo. Tem áreas que são sombreadas, que são escuras, que são nebulosas, que ainda você não está dominando, né?
Se eu continuo aprendendo hoje, por que ela com 22 não tem mais o que aprender? E eu ouso dizer que quando eu tiver 80 anos, eu vou continuar aprendendo. Eu quero continuar aprendendo. Eu vou precisar continuar aprendendo. Senão eu morro. Então não tem essa história, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender, chega. Não! Pelo contrário, eu tenho que continuar aprendendo. Não existe, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender aqui. Então, você está com uma miopia nessa história. Não pode ter essa miopia. Muito, muito bom. Gente, nós estamos aqui com Flávio Nussbaum e ele está nos dando um monte de dicas, um monte de recomendações, uma conversa muito rica. Eu estou aqui adorando, mas infelizmente nós estamos chegando no finalzinho e eu quero umas recomendações, as palavras de fechamento. O que você poderia recomendar para a nossa audiência, para os nossos viewers, assim, de uma maneira mais geral, uma recomendação? De novo, eu vou até parecer um pouco repetitivo do que eu falei, mas se eu pudesse resumir, em primeiro lugar, assuma responsabilidade pelo seu futuro. Não espere que os outros tomem decisões por você. Segundo, lembre-se que você vai ter que se adaptar. Vai sobreviver quem se adapta melhor. Não é o mais forte, não é o mais inteligente. E terceiro, saiba que você vai ter que passar o resto da sua vida aprendendo. Continue a aprender. Olhe e veja para onde que o mundo está indo, quais são as tendências e descubra para onde que você vai ter que aprender, que vai ser um diferencial seu perante a concorrência. Porque é assim que funciona. Sobrevive quem se diferencia. Quem só faz exatamente igual o que os outros fazem, talvez não consigam sobreviver ou vão ficar naquela média, naquela mesmice. Então, eu acho que essas são as 3 principais recomendações. E aí, só para terminar, se você me permitir, claro, se alguém quiser comprar o meu livro, Como Gerar Negócios em um Mundo em Transformação, é só entrar no meu site, flavionussbaum.com.br, lá tem um linkzinho, clica no linkzinho, tem um link da Cielo, e você pode comprar o meu livro e você vai receber e vai ler o meu livro e vai se divertir. Espero que se divirta tanto quanto eu me diverti ao escrever. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer. Valeu, Flávio. Eu vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo esse link para que a turma possa acessar, né? Você, só para aproveitar, eu sei que é meio off do corporativo, mas é um pouco do momento que a gente vive. Hoje nós estamos gravando antes das eleições, provavelmente quem estiver assistindo vai assistir depois das eleições realizadas. Que palavra também, o que você acha? O Brasil tem jeito, o Brasil vai sobreviver, a gente pode olhar para depois da eleição como líder corporativo, empresário, profissional, cidadão. O que você... Eu tenho a convicção que o Brasil tem jeito e o Brasil vai sobreviver. Ganhe quem ganhar a eleição. Eu não estou querendo entrar aqui em mérito de eleição. Eu não vou dizer em quem eu vou votar. Não, acho que esse não é o objetivo. Independentemente de quem ganhar, eu acho que o Brasil vai ganhar a eleição. Ou o Brasil vai sobreviver. Por uma simples razão. Uma simples razão. Está acontecendo um fenômeno mundial que foi tomada uma decisão nos anos 80, que naquele momento parecia acertada, e era acertada para aquele momento, mas que para os dias de hoje demonstra-se não tão acertada, que foi o deslocamento das cadeias globais para a Ásia. E hoje está havendo um retorno dessas cadeias globais da Ásia para países próximos, que a gente costuma chamar nearshore, friendshore, ou seja, próximos e amigos da Europa e dos Estados Unidos. Shore de portos, né? Portos Exato. Próximos e portos amigos. Amigos, exatamente. E, além disso, eles procuram países que tenham segurança energética e segurança alimentar. Quando você junta esses 4 elementos, são pouquíssimos países que têm isso. O Brasil é um deles. Então, seja quem for que ganhe a eleição, o Brasil vai crescer. Os investimentos virão para cá. Fora isso, se você juntar e olhar três variáveis.
Países que têm mais de 100 milhões de habitantes, que têm mais de 100 milhões de quilômetros quadrados e que têm um PIB mais de 1 trilhão de dólares, só tem 3 países no mundo que têm essa característica. Um deles é o Brasil. As empresas não podem ficar fora do Brasil. Então, na hora que você junta essas duas questões que eu coloquei, tanto faz quem ganha a eleição, o Brasil vai crescer. O dinheiro vai vir para cá. As empresas precisam do Brasil, seja para produzir, seja como mercado consumidor. Então, eu vejo um futuro bastante promissor para a nossa nação. Independentemente se a esquerda ganhou a eleição, já que provavelmente quem vai assistir já foi a eleição, ou se a direita ganhou a eleição. Independentemente. De novo, não quero entrar no mérito em quem eu votei, isso é irrelevante. Sim, sim. Eu acho que o Brasil vai crescer e nós temos um futuro promissor. Muito bom. Eu acho, assim, pegando o gancho e reforçando o que você falou, realmente é verdadeira aquela frase que a gente já cansou de ouvir, né? Que o Brasil é o país do futuro, mas nunca antes essa frase cala tão fundo na gente, num momento de desesperança, num momento de atrito, num momento de discórdia, até dentro de lares, dentro da família. O Brasil é o país do futuro, ele vai continuar andando e com muitas coisas promissoras para o profissional, para o trabalhador, para o empresário. E está aí, né? Flávio Nussbaum nos dando uma aula, uma super aula de otimismo, de mostrar os caminhos, né? De como você faz a gestão do seu negócio. Enfim, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu tempo. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço o convite, fico à disposição e foi um grande prazer compartilhar um pouquinho, trocar uma ideia, bater papo, achei muito, muito bom. E eu vou ser honesto contigo, passaram-se quase 1 hora e eu não percebi o tempo passar. Então foi muito divertido. Muito obrigado. Eu também. Valeu, Flávio. Obrigado. Valeu.